Graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo de meditação, esse tempo de oração, que tem como propósito renovar a nossa esperança em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Esse mês nós estivemos aí trabalhando uma série com o tema central, graças e ações de graças. Deus nos amou, e o principal motivo foi que já tradicionalmente os presbiterianos celebram o Dia de Ação de Graças, que foi instituído pelos presbiterianos nos Estados Unidos em 1620, depois de algumas dificuldades com as colheitas, e em 1621, tiveram resposta de Deus e uma colheita abençoada, e aí então fizeram uma grande celebração de ação de graças pela providência divina, pelo cuidado de Deus. E nós também, tradicionalmente, celebramos e lembramos desse dia, mesmo porque a teologia cristã, centrada em Jesus Cristo, ela tem como pilar fundamental a graça de Deus e a expressão e gratidão do cristão por aquilo que Deus fez, faz e ainda fará. Então, nesta noite, nós temos como tema, e fechando esta série na Noite da Esperança, a gratidão perante a cruz. E nós vamos refletir então sobre como nós devemos agradecer, por que nós devemos agradecer a cruz, e teremos um tempo de meditação e reflexão. Vamos então orar. Pai querido, Pai amado, nós adoramos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, pela maneira como o Senhor tem se manifestado e pela maneira como o Senhor tem dispensado sobre nós bondade, misericórdia, graça e amor eterno. Nós cremos e confessamos, Tu és o nosso Deus, e também procuramos viver de tal forma que a nossa vida seja expressão de gratidão a Ti, ó Deus. Então nos ajuda, ó Pai, nos prepara, nos dê todas as condições, conduz o nosso caminho, a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida de ação de graças, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz. Obrigado por esse tempo, obrigado por poder reunir com os meus irmãos, irmãs e amigos e amigas através da internet e através deste canal, podermos compartilhar da Tua palavra, podermos orar juntos, e que esta mensagem, ó Deus, esse momento em que nós gravamos e disponibilizamos na internet seja usado pelo Teu Santo Espírito e alcance aqueles corações que necessitam e que o Senhor quer alcançar. Abençoe, ó Deus, nós continuamos declarando, ó Deus, que precisamos de Ti, carecemos, ó Deus, da Tua presença, do Teu amor, presença do Teu Santo Espírito, porque na vida nós enfrentamos muitos desafios, lutas e provações, e diante destas lutas e provações e desafios, ó Deus, nós queremos nos manter firmes e ser mantidos firmes na fé em Cristo Jesus e não negar o Teu nome, ó Pai. Então nos proteja, nos guarde, nos fortaleça, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. O texto que nós vamos ler, então, para a nossa reflexão nesta manhã, é um texto do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 18, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Gratidão perante a cruz.
antes da gente pensar na gratidão, vamos pensar um pouquinho na cruz. Para nós que somos cristãos e que já estudamos há um bom tempo a palavra de Deus, a mensagem, né, da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, já conhecemos a história de Cristo, a manifestação de Cristo. Para nós, assim, pode estar claro na nossa mente qual o significado da cruz, mas é sempre bom a gente relembrar, a gente retornar ao conceito, retornar ao sentido e significado da cruz, né? Então é bom nós lembrarmos. A cruz é um símbolo, era um símbolo e um instrumento de manifestação de poder do Império Romano. Quando a gente fala assim, a gente está olhando para aquele momento em que Jesus viveu com seus discípulos, né, pregando o Evangelho durante os 3 anos e pouquinho, e depois ele foi preso, foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Nós estamos olhando para esse período, porque Jesus se manifesta na história. Então é importante nós olharmos para a história. Então a cruz era um instrumento de, vamos dizer assim, de justiça, punição do Império Romano, uma punição cruel, uma punição brutal, violenta, né? Em alguns casos, os livros de história, os historiadores dizem que algumas cidades, a porta de entrada, ou seja, a entrada da cidade, eles mantinham algumas cruzes com as pessoas crucificadas ali, para que o estrangeiro, as pessoas que chegassem, pudessem ver aquelas cruzes e as pessoas ali em decomposição. Então era coisa horrível, né? Pensa isso, uma coisa terrível, tenebrosa, né? É esse o sentido. Mas o Império usava isso para, inclusive, mostrar o seu poder e a maneira como ele punia os seus inimigos, inimigos do Estado, criminosos e escravos que fugiam, ou escravos que cometiam algum erro ou cometiam algum crime. Então a cruz, né, é instrumento de violência, instrumento de poder, instrumento de manifestação de crueldade. Então a gente não pode jamais esquecer isso, né? E ao olhar para a cruz dessa forma, fala assim, mas como nós podemos ter gratidão diante da cruz? Como ter gratidão diante da cruz de algo tão terrível, de algo que tem uma história e que tem a violência, a morte, a dor vinculada, ao sofrimento, à tortura, à extorsão, ao domínio, à opressão? Como é que podemos pensar na cruz? Como é que podemos ter gratidão perante a cruz, sendo a cruz esse instrumento e transmite aí este sentimento, esses conceitos e essa realidade tão cruel? Nós precisamos entender que a cruz realmente significa isso, mas Jesus deu um sentido novo para ela. Para que tenhamos gratidão perante a cruz, nós precisamos então compreender esse sentido novo que Jesus dá à cruz, né? Esta é a realidade de dor, de sofrimento, de tortura, de morte, de escândalo, mas também nós precisamos compreender o sentido que Jesus dá à cruz. Dito isto, vem a pergunta: como podemos manifestar gratidão a algo tão cruel e violento? Como pode algo tão cruel transmitir graça e bondade e motivar em nós a gratidão? Isso se deu por manifestação e intervenção de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi vicária, e isso tem uma explicação substituta, ou seja, ele morreu na cruz por nós. A cruz era nossa, a cruz é nossa, mas ele morreu em nosso lugar. A cruz é minha, é sua, é nossa. Então nós precisamos compreender que aquela morte terrível, aquela tortura, aquela situação dolorosa, tenebrosa, angustiante,
terrível era para nós, aquela morte era para nós, e Cristo morreu em nosso lugar. O Evangelho de João Batista diz, quando João percebe Jesus Cristo, quando Jesus começa o seu ministério, escolhendo os seus discípulos e preparando os seus discípulos, João também tinha alguns discípulos que caminhavam junto com ele. Ele era um dos profetas do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento. Quando então Jesus vem se aproximando, ele diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo uma referência à Páscoa judaica, quando Deus pediu ao povo que sacrificasse um cordeiro e ungisse as portas com o sangue do cordeiro, que o Espírito de Deus ia passar e libertar Israel. João está dizendo que Jesus Cristo é esse cordeiro naquele momento, naquela realidade, que era o cordeiro que ia morrer e o sangue aspergido iria trazer libertação a todos aqueles que creem. Então Jesus pega essa morte terrível, cruel, e isso não foi por acaso. Jesus planejou isso, ele explicou e ele disse isso aos seus discípulos antes de chegar em Jerusalém, 3 dias antes de chegar em Jerusalém e ser executado. Jesus, então, com a sua morte, ocupando o nosso lugar na cruz, ele nos justificou, nos salvou, morreu em nosso lugar, trouxe salvação e vida eterna. Jesus Cristo transformou um símbolo de horror e pavor em um símbolo de graça e amor. Jesus Cristo transformou um símbolo de dor e sofrimento em um símbolo de amor e salvação. Ele transformou a cruz, que era um símbolo de terror, um símbolo de angústia, em um símbolo de paixão e salvação. Só assim nós podemos ter gratidão imensa, grandiosa diante da cruz. Entendendo que a cruz, este fim último de todos nós, Jesus ocupa, Jesus vai em nosso lugar, morre em nosso lugar, paga pela nossa dívida, nos justifica, nos dá perdão e nos oferece salvação. Então, só assim nós podemos ter realmente gratidão diante dessa cruz terrível, mas que em Cristo se tornou símbolo de amor e salvação. Olha só o que diz um hino antigo que nós cantávamos e cantamos ainda na nossa igreja, hino tradicional da igreja, Rude Cruz. O refrão diz assim: sim, eu sempre amarei esta cruz. Seu triunfo, meu gozo será. A cruz triunfou com Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, a cruz triunfou, mas a ressurreição trouxe salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa o Senhor me dará. Nós temos gratidão perante a cruz, nós temos gratidão pela cruz, nós temos gratidão porque Jesus foi e venceu na cruz e nos trouxe salvação. A gratidão, então, para a cruz de Cristo, nossa gratidão não pode ter a intenção de devolver a Cristo o que Ele fez por nós. Geralmente a gente tem esse sentimento de gratidão pelas pessoas que nos favorecem e nos abençoam. A pessoa faz alguma coisa para a gente quer fazer igual ou às vezes até melhor. Só que a gente não consegue fazer isso com Cristo. Então nós precisamos pensar nos termos da gratidão. Nós não vamos conseguir retribuir na mesma medida aquilo que Cristo fez por nós. Mesmo porque Cristo morreu na cruz, porque nós não daríamos conta e não damos conta e não teríamos poder, não temos poder para enfrentar a cruz e vencer a morte. Ele foi porque nós somos incapazes. Então nós precisamos compreender que a nossa gratidão pela cruz, nossa gratidão pela morte de Cristo na cruz, nossa gratidão por aquilo que Cristo fez,
jamais vai alcançar aquilo que Cristo, jamais nós retribuiremos aquilo que Cristo fez por nós. Mas nós devemos ter essa consciência e manifestar a nossa gratidão, sabendo da grandiosidade da obra de Cristo na cruz. Cristo também. E Cristo também não quer de nós essa retribuição. Cristo não espera de nós que nós devolvamos na mesma medida. Ele não espera isso, ele sabe disso. Ele sim espera algo de nós, gratidão. Quais os termos desta gratidão? Lembrando novamente, quando alguém faz um favor para nós queremos retribuir, e nós queremos dar um presente, nós queremos retribuir aquilo que a pessoa fez. E a gente sempre vai naquela intenção, o que eu posso fazer que essa pessoa realmente vai se sentir agradada, vai se sentir, especial. A gente quer manifestar algo pela pessoa, e a gente quer fazer algo que ela realmente goste. Eu entendo que Cristo também espera isso de nós. Ele quer realmente que a gente retribua, ele quer realmente que a gente agradeça. Olha só, é gratidão e não é moeda de troca ou a gente fazer algo para continuar recebendo bênção de Deus. Não, manifestar a gratidão. Nossa gratidão deve ser de honra e reconhecimento pelo grande preço que Jesus pagou na cruz. É simples, não esquecer jamais aquilo que Cristo fez. Jamais esquecer a morte de Cristo na cruz. Jamais esquecer aquilo que Cristo enfrentou por nós. E sempre manifestar gratidão. Não só declarando, mas também com vida, com uma vida. A nossa gratidão deve ter vida transformada. A gente jamais pode esquecer por aquilo que Cristo fez. Mas percebam que a nossa gratidão, então, deve manifestar não só verbalmente, coração, não tenha dúvida nenhuma. Deus conhece o nosso coração e sabe que nós somos agradecidos, mas um coração agradecido também leva a uma vida de gratidão, a gestos de gratidão. Então nós precisamos pensar nisso. O que Deus espera de nós? Espera sim gratidão. Gratidão em todos os sentidos, mas também espera uma vida transformada e que caminha em gratidão e honra a Deus. Agora vamos pensar um pouquinho mais profundo. O que Deus espera de nós como forma de gratidão por aquilo que Ele fez por nós na cruz? Ele quer a nossa companhia. O que será que Deus espera de nós como forma de gratidão? Ele quer a nossa companhia. E a própria cruz responde isso. O que Jesus fez na cruz, pagou a nossa dívida e nos deu vida eterna e nos deu morada celestial. Deus quer a nossa companhia. Assim como Deus está presente, Ele espera que nós tenhamos também essa postura de presença com Ele. Jesus estava na cruz, nos salvando, nos dando vida eterna com Ele e em sua morada. Ele quer de nós companhia. Que a gente viva na perspectiva de que nós estamos vivendo na presença de Deus. Então, precisamos desfrutar. Por isso que a oração é importante. Por isso que a leitura não é uma leitura intelectualizada, não é uma leitura de estudo, apesar que a gente pode fazer e deve fazer isso com a palavra de Deus, mas a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ela tem a dimensão devocional. O que é isso? A dimensão da presença de Deus. A dimensão da presença do Espírito Santo, tanto nos conduzindo ao estudo, quanto iluminando a nossa mente, mas também presente conosco, nos apoiando, nos orientando, fazendo companhia. Então a leitura e estudo da palavra de Deus, a vida de oração, ela tem essa dimensão devocional, que é diferente da dimensão intelectual. Estou me preparando para uma pós-graduação, uma graduação, fazer um concurso, etc. Intelectualmente você está fazendo aquilo. Apesar que nós cristãos, mesmo nesse momento, a gente clama pela bênção de Deus, a instrução de Deus, a iluminação do Espírito Santo.
mas a leitura, a presença, a comunhão e a vida como se Deus estivesse, e Deus está presente constantemente conosco. Companhia, essa dimensão da companhia é a dimensão da gratidão, da vida de gratidão que Deus espera de nós. E assim Ele quer também nos dar vida, foi isso que Ele nos deu na cruz. E nos dando vida, que vida é essa? A vida é exemplo de Cristo, a vida em abundância, a vida plena, a vida comprometida com o reino, a vida abençoada e a vida abençoadora. Ele quer que nós vivamos uma vida engajada com o seu reino, uma vida transformada. Então, a vida de engajamento, a vida de envolvimento, a vida de comunhão com a igreja, de envolvimento com a igreja, de envolvimento em comunhão com o reino, é também expressão de gratidão a Deus. Porque a cruz transforma. E a cruz de Cristo, o milagre de Cristo na cruz, ele nos mostra o amor de Deus por nós, o interesse de Deus por nós, a vida que Deus quer que nós tenhamos, e Ele restaura para que nós vivamos essa vida. Por isso que nós falamos de novo nascimento. É esse o novo nascimento que Jesus nos propõe. De a partir da cruz, a partir do novo nascimento, nascemos para uma nova vida, uma vida de gratidão e honra, uma vida de comunhão com Deus, de companhia com Deus, uma vida de engajamento, de envolvimento com o reino de Deus, com as coisas, com os propósitos de Deus. Uma vida engajada, comprometida com o reino de Deus. Então, gratidão perante a cruz é entender o que significa a cruz, é entender aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que Cristo conquistou na cruz para nós, e é viver uma vida que passou pela cruz, que renasceu e que vive em Deus, e essa vida é uma vida frutífera. Gratidão pela cruz, pois era nosso lugar, e Jesus ocupou por nós, morreu em nosso lugar e nos deu vida, vida eterna. Gratidão pela vida, a vida de gratidão, Ele quer que tenhamos uma vida abençoada e abençoadora, vida em abundância, plena, engajada em seu reino. É isso que Cristo espera de nós. Então, manifestar a gratidão cantando, louvando e adorando, amém, isso também devemos fazer. Manifestar a nossa gratidão interiormente, de coração, e Deus sabe quando nós somos agradecidos por aquilo que Ele tem feito. Mas também uma vida engajada, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de engajamento nos propósitos de Deus, na missão, na diaconia, no cuidado uns dos outros, no pastoreio. Isso também é expressão de gratidão. E Deus espera isso de nós, os seus filhos e filhas. Amém e amém. Que você tenha uma vida de gratidão e que você manifeste a sua gratidão a Deus, cuidando do próximo, cuidando da sua família, cuidando da igreja, cuidando daqueles que carecem e precisam dos pequeninos de Jesus. Vamos orar. E assim nós encerramos a noite da esperança e encerramos essa série de gratidão, de ação de graças, de manifestação, de honra, de vida comprometida, de ação de graças a esse Deus que é tremendamente gracioso. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de oração, de meditação na Tua palavra, de devocional da Tua presença do Teu Santo Espírito, que nós compreendamos, ó Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas, a vida de graça, de ação de graças, de comprometimento com o Teu reino, com a Tua igreja, e que nós possamos manifestar sempre, com muita alegria e gratidão, tudo aquilo que o Senhor tem feito, e que o nosso envolvimento com a Tua igreja, contigo, seja sempre de alegria, de louvor, de adoração. Recebe a nossa vida diante do Teu altar. Manifestamos também nesta hora de oração e intercedemos por aqueles que estão vivendo momentos difíceis, ó Pai.
derrama a tua graça, misericórdia, tua presença especial, presença do teu Santo Espírito, renovando, restaurando, reestabelecendo, ressuscitando, porque às vezes nós enfrentamos situações de morte, ó Pai. Nos ajude, nos acuda, ó Pai, e nós agradecemos porque cremos no teu cuidado, na tua presença, no teu amor, e assim nós oramos, e oramos pelos nossos amigos, parentes, aqueles que têm enfrentado situações difíceis e às vezes pessoas que não conhecem a cruz de Cristo, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a Cristo como nosso Salvador. Que o Senhor também tenha misericórdia e que a manifestação do teu Santo Espírito traga conversão, libertação, novo nascimento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bom estar com você, muito bom poder partilhar a palavra. A palavra nos alimenta, nos fortalece. Deus abençoe até ao nosso próximo encontro.